indico, saudável, um desses alimentos. Meia cebola, 1/3 do pacote de farinha de quibe. O pacote geralmente é de 500 gramas. A gente dá uma lavada na farinha de quibe antes, só para tirar qualquer poeira, impureza que tem. E depois de lavado, a gente vai deixar isso de molho, com bastante água para cobrir o máximo possível. Pronto. O ideal é usar uma água filtrada, pelo menos. Agora, o equivalente a 2 xícaras aqui de carne de soja. A carne de soja a gente vai fazer a mesma coisa, lavar e depois botar de molho com o máximo de água possível. A diferença é que a carne de soja, como ela tem pouco sabor, assim, ela tem um sabor muito suave, eu já tempero ela e ponho ela de molho na água temperada depois de lavar. A carne de soja já está de molho. Agora eu só vou botar os temperos para ela absorver e ficar com gostinho. Então, 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Prefiro vinagre de maçã porque é mais saudável. Também você pode usar o vinagre de arroz, né? Só que ele tem um gosto muito mais forte. E fica com aquele gostinho meio de comida oriental. O sal pode ser sal comum, óbvio. Eu boto uma quantidade pequena. Eu estou usando agora, de vez em quando, esse sal aqui, sal de Himalaia, esse sal rosinho aqui. Porque ele tem mais sais minerais e tal. Mas aí não precisa, não há necessidade. Agora vamos nos outros temperos. Para essa quantidade de carne de soja que eu botei, eu boto mais ou menos 1/3 de copo de molho de tomate. Pode fazer em casa também, mas como eu quero simplificar, botei um molho de tomate que não tem tempero nem nada. Pronto, isso já é o ideal só para ela absorver um gostinho. O resto a gente pode temperar depois. Depois vai entrar a cebola, que vai para a carne de soja, que a gente vai cozinhar a carne de soja. E vai entrar o hortelã, que a gente vai encher de hortelã aqui no quibe. Já esqueci de dizer, eu vou botar um pouquinho de sal também na farinha de quibe, ela absorver um pouquinho, não ficar completamente insossa. Então vamos deixar isso absorver a água, daqui a pouco eu volto. Pronto, agora que a farinha já absorveu a água, nem escorre mais água. O hortelã. Mais do que isso de tempero, não foi tão bom. Tem tempero realmente que ele rouba o gosto todo da comida, não é o caso do hortelã, que ele compõe a massa. O hortelã já está lavado, eu sempre lavo bastante, mesmo indo para o forno, porque às vezes tem resíduos na hora do transporte, nessas coisas. E isso daqui é super nutritivo, porque é como se você estivesse comendo realmente o trigo integral. A cebola. Tá bom, a panela é meio desproporcional aqui, tá grande pra caramba, mas a outra panela tá ocupada, então vai essa mesmo. Uma coisa que eu vou botar aqui que é legal ter em casa é isso aqui. Isso fica ótimo na comida, óleo de gergelim. Eu geralmente evito fritar os óleos, né? Até por causa do sabor, no caso do gergelim, para não perder o sabor. Usar metade de um pimentão. O legal, como eu disse antes, que cada vez que estuda mais os vegetais, a gente acha novos compostos químicos com propriedades diferentes para o corpo da gente, sabe? Então, além do que já é conhecido de nutrientes, a maioria das vezes a gente está ingerindo outros compostos que fazem bem, que trazem benefícios ao nosso corpo que a gente ainda desconhece, muitas vezes. Então, a comida, quanto mais variada, diversa, tem gente que simplesmente bota um sazon em tudo, sei lá, põe um tempero forte e joga lá e acabou, sabe? É legal a gente enriquecer a comida em nutrientes, do ponto de vista nutritivo. É que eu sempre falo, as pessoas vão muitas vezes em restaurantes caros e comem só pelo sabor ali uma comida muitas vezes que o valor nutricional é baixíssimo. Ou a pessoa gasta diariamente na comida dela muito para pouco, quando ela poderia gastar pouco para muito e ter muito. O
que é o que eu tento trazer aqui para mostrar que dá para viver bem de forma saudável gastando pouco. Agora botar um pouquinho de água e mandar pro forno, pro fogo. Daqui a pouco eu tô de volta aí. Pronto, aí eu deixei reduzir o máximo. Deixei reduzir quase, ficar só um pouquinho de líquido assim, porque depois isso a carne ainda absorve mais um pouquinho. A carne não, a proteína texturizada de soja. Aí agora aqui eu vou botar um pouco de salsa. Eu não botei a salsa antes, porque se botar pra ela cozinhar junto com a carne de soja, uma carne de soja ficou muito tempo, ela acaba que se desfaz, ela perde a textura dela. E o legal é ter no quibe a salsinha com a textura. Então vou botar a salsinha agora. No caso eu, por ser vegetariano, sempre tenho carne de soja. Geralmente compro. Não é sempre que eu faço a carne de soja. Então ela fica aí, ela dura muito, né? Dura bastante. Então é uma proteína que você pode ter guardado durante muito tempo, que ela não vai estragar, sabe? Diferente de carnes, diferente de ovos também. E até diferente de algumas leguminosas que tem que, in natura, que mesmo secas elas estragam, dão traças se não guardar direitinho. Traça não, aqueles bichinhos lá que entram no arroz e esqueci o nome daqueles bichinhos. Vou botar aqui, misturar, salsinha. Então, agora dá pra perceber que tá quente. Vou deixar isso aqui esfriar para eu poder manipular isso. Pronto. Vou deixar aqui para quando tiver já na temperatura ideal. Vou botar a farinha de trigo aqui, farinha de trigo integral que eu uso, para não ficar, até para manter o sabor. Porque ela que vai dar liga para eu poder fazer as bolinhas. Antigamente, quando eu fazia, eu usava ovos, né? Usava um ovo para dar liga. Só que como eu estou evitando cada vez mais comer coisas de origem animal sem necessidade, quando já tem aqui as proteínas, já tem tudo que preciso, e ainda mais, né? Vou colocar farinha agora, farinha de trigo. Farinha de trigo integral. Essa xícara aqui é enorme, então eu ponho a quantidade mais ou menos de uma xícara normal, mais um pouquinho. Aquela xícara comum, mais ou menos 200 ml de água, o volume da xícara, né? Minha mão tá super limpa, tá? Sempre mão limpa. Vê que já vai assumindo uma liga. Eu antigamente botava um pouquinho de fermento, porque a massa fica um pouquinho inchadinha, assim. Só que como eu não tenho, até mais ou menos aqui, de fermento só tem isso aqui. Não vai fazer diferença nenhuma, mas fraquinho. O fermento, assim como o bicarbonato, diminui a acidez, né? Isso é legal também. Além de reagir liberando gás carbônico, né? O que dá essas bolinhas, faz a massa ficar macia, com gases liberados na reação química. Deixa eu ver se já dá pra fazer a bolinha mais ou menos. Já dá. Agora, partir pra parte mais divertida do processo. Não que isso o resto não seja também. Bom, peguei uma forma, a maior que eu tenho aqui, disponível no momento, para não ter erro. Jogo um pouquinho de óleo, só um fiapinho de óleo. Eu prefiro usar óleo de girassol por aqui. E para não gastar a farinha de trigo, que é mais cara, quer dizer, a farinha de trigo integral, que é mais cara, eu polvilho com farinha de trigo branca mesmo. E é só para não grudar nesse pote com água, você molha a mão para fazer as bolinhas de quibe para não ficar grudando. Vamos lá, primeiro aqui. Olha, boto a massa na mão, né, no centro da mão, e faço como se fosse uma conchinha. Eu vou apertando o centro da massa. Depois, quando ela vai bastante para os lados, foi mal que tinha acabado o espaço da câmera aqui, parou no meio da gravação. Mas voltando, cada bolinha dessa aqui é hiper nutritiva, isso que é legal. Você não está comendo um salgadinho só pelo sabor, sabe? Uma besteira. Muita gente fica comendo besteira na rua. Eu vou fazer essas daqui sem desatar.
Esses 3 aqui que já estão feitos. E as próximas vou botar o zatar. Vou fazer um molhinho de... como se diz? De alho. Que fica maravilhoso. Eita porra. Vou botar uma colherona bem cheia de zatar. Vou botar até mais um pouquinho aqui. Vou ficar com um gosto bem forte. Nessas outras aqui eu vou botar em cima. Tem umas esfirras sírias, libanesas, que eles põem zatar em cima. Lotado de zatar. É normal os primeiros quipes que a gente faz, o primeiro salgadinho que a gente enrola, não sai tão bonito, né? Muito mais quando não tem isso por profissão, né? Eu tô fazendo porque me deu vontade de fazer, eu falei, vou fazer isso. Eu gosto de comer, gosto de cozinhar, gosto de fazer minha própria comida, entendeu? Acho que todo mundo deveria fazer a própria comida, na verdade. Eu fico vendo o pessoal ficar pedindo iFood o tempo todo, restaurantes, sabe? Porra, tão prazeroso fazer a própria comida, vai lá e senta e faz a própria comida, cara. Inventa, você acaba inventando também, é uma terapia. O ser humano tá virando quase uma máquina, né? E os prazeres são os mais absurdos, bizarros. Tanto que o ser humano tá pirando, de certa forma, né? Você vê que tem os prazeres meio estranhos aí sendo estimulados, meio antinaturais e tal. Muita futilidade e tal. Porque a pessoa tá se afastando não só da natureza, mas também com o raciocínio, né? Que nos manteve vivo até hoje, né? Que fez a sociedade humana se desenvolver foi o mínimo de consciência e razão, né? Raciocínio e criar formas de entender a natureza, de conviver com a natureza, entender a si próprio também, o universo. Mas nesse momento que a gente para cozinhar, você parar e ficar pensando de onde veio cada coisinha que você está botando no seu prato, de onde veio aquele verdinho, aquele tempero, quanto tempo de história tem aquele tempero, o que você colocou ali de nutrientes, como fizeram cada coisinha daquela que você está botando ali, né? Tipo a carne de soja, sabe? Como foi produzida, de onde vem a soja, o que é a soja. Isso, a mente da gente vai distante, sabe? Quando a gente está cozinhando também. Você pensa nos sabores, na mistura de sabores também. Vocês devem estar falando, mas isso é um canal de culinária, olha. Cara, lê a descrição do canal que vocês vão entender. Cozinhar não é só cozinhar, sabe? Cozinhar é um momento que você tira para você pensar sobre a alimentação, pensar sobre outras coisas. O ideal é você se concentrar no que você está fazendo, né? Pensar na comida, como eu disse, no valor nutricional, nos sabores, sentir as texturas, os cheiros. Isso é importante. Por isso que é muito, na minha opinião, muito melhor ser vegetariano, além de várias coisas que eu talvez fale em vídeos posteriores. Porque você está lidando com vida, né? Ali você não está lidando com morte, com bichos mortos. Então, quando você manipula a comida, você sente que está manipulando algo que é sem dor, algo que é saudável, assim, do começo ao fim, entendeu? Diferente de você estar manipulando pedaços de um ser, né? E muitas vezes até sofreu ali geralmente, para você estar ali e sem necessidade. A quantidade de proteína que tem aqui é giga. E tem muito mais nutrientes do que você comer uma carne. Falando em variedade de nutrientes. Acho que o ser humano já evoluiu bastante na agricultura pra gente não ter esse apego tão grande a comer carne como se fosse essencial, né? Em situação de sobrevivência, ok, sabe? Como qualquer coisa. Isso se não tiver nada pra comer por lá, né? Mas de resto, a gente vive num meio onde é só dar um pulo no supermercado, tem tudo. Você nunca viu, a maioria das pessoas nunca viram uma plantação na vida, de perto. Nunca meteram a mão na terra, na vida, numa plantação e nada. E tem tudo, sabe? Tem frutas diversas, tem temperos diversos, leguminosas, tem tudo, raízes e o caramba 4. Então, a gente tem uma vida bem fácil hoje em dia, né? E a gente não pode se distanciar do que a gente é parte da natureza, né? Do nosso contato com a natureza. Pronto. Ainda sobrou bastante carne de soja aqui, daria para fazer mais a mesma quantidade aqui, talvez mais um pouco. Mas eu deixo guardar essa carne de soja porque às vezes eu como com outra coisa ou eu guardo para fazer outra coisa.
Então isso aqui vai no forno. Vou deixar no forno baixo, mais ou menos por uns 30 minutos. Talvez mais um pouquinho. Pode deixar tranquilo, sabe? Não tem grilo. Aí depois quando ele estiver, você vê que já tá uma cor douradinha, assim, que ele já secou, você pode tirar e manda brasa. Depois eu mostro aí como é que ficou. Até mais. Aí, não esquece do joinha, não. Pronto, agora que tá pronto, só o molhinho. Decidi fazer um molho simples, botar então só um pouco de limão. Vitamina C é bom, né? Shoyu. Com esse pouquinho de limão. E esse é o que eu botei os atar por cima. Isso aqui é o normal. Vamos ver como ficou. Tá quente pra cacilda. Ficou melhor do que eu imaginei. Tinha que colocar os atar na massa mesmo. Muito bom. Indico.